Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que te levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender. Para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas, compadecidos de nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas meu amor, eu não sei compreender por que é, meu bem, que tu não sabes ler, e eu, ó desespero, não sei escrever também. Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Antônio Jacinto, que é o poeta do mês de maio. Antônio Jacinto do Amaral Martins foi um poeta angolano, o que já diz muita coisa. Afinal, a literatura africana surgiu como forma de resistência, tentativa de ruptura contra a repressão colonial em Angola. Não, ele não era negro, até porque infelizmente, a literatura durante muito tempo na África era um privilégio dos brancos africanos, de uma elite intelectual. Quando ela finalmente ganhou espaço, quando eles perceberam que a literatura era necessária, eles tinham que pensar em uma forma de representar o seu continente, o seu país, o seu povo, sua identidade, dentro de suas próprias obras. Portanto, era comum haver referências a lugares conhecidos por eles, como o bairro do Operário, e a elementos da natureza típicos da África, além das críticas sociais que eles eram obrigados a viver na pele. Diante disso, é possível afirmar com certeza que o Antônio Jacinto representou muito bem o papel da literatura africana. Antônio Jacinto, juntamente com outro poeta angolano, Virato da Cruz, foi responsável pela fundação do Partido Comunista, que durou pouquíssimo em Angola. Afinal, qualquer um que fosse contra o governo opressor ia para o campo de concentração do Tarrafal. Bom, por campo de concentração vocês já podem imaginar o que vem aí. Mas mesmo dentro desse ambiente tão horrível, a poesia nunca saiu do Antônio Jacinto. Lá fora é noite, mãe. O campo, a povoação, a ilha, o arquipélago, o mundo que não se vê, mãe. De um lado e do outro a morte, mãe. A morte como a sombra que passa pela vidraça, mãe. A morte sem boca, sem rosto, sem gritos, mãe. E lá fora é o lá fora que não se vê, mãe. Cale-se o que não se vê, mãe. E veja-se o que se sente, mãe. Que o poema está no que e como se vê, mãe. Ah, se pudesseis aqui ver poesia que não há. Mãe, aqui não há poesia. É triste, mãe. Já não haver poesia. Mãe, não há poesia. Não há, mãe. Bom, então os poemas dele tratam normalmente da esperança e da capacidade da poesia de transpor limites físicos, ou seja, de construir utopias, visto que mesmo dentro de celas, encarcerado, ele conseguia achar poesia e jamais deixou de acreditar que essa poesia seria capaz de libertar a ele e a seu povo. Seu discurso poético, portanto, trata-se de um discurso de recusa à alienação. Ele faz com que a individualidade de seus poemas ganhe dimensões históricas. Ou seja, ele consegue traduzir através das suas próprias palavras e sentimentos aquilo que percorre todo o povo africano. A sensação de que eles deveriam fazer de tudo para resistir. Bom, além da liberdade, o Antônio Jacinto também fala da própria poesia dentro de seus poemas. Então, o lírico e o político se associam para criar uma produção liberta e libertadora. Pode-se dizer, portanto, que a luz dos seus poemas se opõe à escuridão do cárcere a que ele estava submetido. Não só a poesia servia como símbolo de libertação da luta, mas a cultura em geral. E dentro disso se encontra a música, que Antônio Jacinto soube valorizar muito bem em seus poemas. É incrível pensar nesse poder tão forte que a poesia pode ter.
E como que o Antônio Jacinto conseguiu explorar tão bem esse poder. E não só ele, gente. Há muitos poetas africanos que conseguiram incomodar esses governos coloniais somente usando da arte. Na verdade, diversos intelectuais foram mandados a prisões e a esses campos de concentrações, e muitos não voltaram. A literatura passa a funcionar na clandestinidade. Antônio Jacinto foi um dos grandes nomes desse período. Ele é um símbolo da resistência, é um símbolo da força, da esperança e uma prova de que nós podemos achar poesia em todo lugar. As aves, como voam livremente num voar de desafio. Eu te escrevo, meu amor, num escrever de libertação. Tantas coisas comigo, adentro do coração, que só escrevendo as liberto destas grades sem limitação. Que não se frustre o sentimento de o guardar em segredo como leones. Correm as águas do rio, corram límpidos amores sem medo. Ei-lo que tu apresento puro e simples, o amor, que vive e cresce ao momento em que fecunda cada flor. O meu escrever-te é realização de cada instante. Germine a semente e rompa o fruto da mãe terra fertilizante. Essas críticas sociais tão sutis fizeram toda a diferença para aquela sociedade angolana que se via tão oprimida diante daquelas ameaças coloniais. Portanto, nós devemos dar a devida importância a esses poetas, esses escritores maravilhosos que foram capazes de trazer a arte como forma de defesa a essas imposições ridículas e que realmente serviram para levar o povo avante e conquistar a independência. Antônio Jacinto, portanto, é um poeta que realmente merece espaço, que merece respeito, reconhecimento. E é por isso que ele foi escolhido como poeta do mês.